Vamos agora com um conjunto de cortes, assim como o Flamengo, um conjunto de gols, ganhou do Internacional lá dentro do Beira-Rio. E quarta-feira promete, porque a gente vai jogar esse nível ou pra mais. Vai ser um jogaço e Flamengo promete, vai performar melhor ainda. Crédito de imagem referente aos cortes, link abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, e chega dando aquele like, ative o sininho, beleza? Porque o Flamengo se isola na liderança. Saiu barato. 3-1. Pra quem não viu o jogo, parece muito. E foi pouco. O Inter tomou 2 gols do Pedro. Aí o Pedro saiu do jogo. Entrou o Plata. Fez o quê? Outro gol. Aí a fase é tão ruim que pra validar o gol do Inter demorou um século. Um gol que não valeu nada. 3-1. Farol baixo. Esperança pequena. Olha a preocupação. Com o time praticamente todo reserva, o Internacional recebeu o Flamengo pelo Brasileirão. Com 6 minutos, o rubro-negro já se sentia em casa. No conforto da grande área, Varela escorou de cabeça e Pedro fez 1-0. Mais tarde, praticamente do mesmo lugar do primeiro gol, Pedro fez de novo. Com 2-0 no placar, o rubro-negro se soltava cada vez mais, a ponto do zagueiro Léo Pereira quase marcar um golaço. A melhor chance colorada só veio perto do intervalo, com Alan Benítez parando no goleiro Rossi. No comecinho do segundo tempo, Prado testou o goleiro rubro-negro, que respondeu à altura. Instantes depois, o Inter só observou o Flamengo recuperar a bola e partir para o ataque. Vindo do banco, o Plata precisou de menos de 5 minutos para balançar a rede de Antony. Com 3-0 para o visitante, Roger Machado abandonou a preservação e 5 titulares ingressaram na partida. Colocar os jogadores em campo foi para que a gente acabasse com um cenário mesmo de derrota, um cenário, digamos, positivo, de entusiasmo com a torcida que nos incentivou. Nos acréscimos, o Internacional descontou com Rafael Borré, em gol que foi validado pelo VAR. A tarefa do Flamengo no domingo foi concluída com sucesso. Vitória, 3 pontos conquistados, se manteve firme na liderança do Campeonato Brasileiro. A partir desta segunda-feira, o foco já muda e se torna a Libertadores da América na quarta, aqui mesmo, no estádio Beira-Rio. Nos dá uma confiança para esse jogo de quarta-feira, mas o jogo de quarta-feira é outra história. A partir de amanhã nós começaremos a falar do jogo de quarta-feira, vai estar outro ambiente no estádio, vai estar outro ambiente no gramado, é outra bola, muda absolutamente tudo e nós vamos ter que fazer um jogo, como repito outra vez, praticamente perfeito para poder vencer aqui dentro. Após a derrota por 3-1, as vaias deram lugar aos gritos de quarta-feira é guerra por parte da torcida colorada. Para mim, isso é o amor da torcida que está sempre com o time em todos os momentos, principalmente nos momentos de adversidade. Eu não entendo. Para começo de conversa, o que o sorteio da Libertadores tem que colocar o Flamengo no caminho do Inter nas oitavas? Daí, a tabela da Libertadores com a do Brasileiro junta 3 partidas seguidas. Inter e Flamengo, Flamengo e Inter. 2 vezes, 2 tacas. Como diria um amigo meu, Cícero João. Taca e taca. E agora, o momento mais importante vai chegar na quarta-feira, porque é o que transformaram. Jogaram com todos os reservas, colocaram um ou outro titular no segundo tempo. É você. Você sabe o seu o seu tá na reta. É Jesus. É Jesus, abre o olho. Então, e é isso. E agora eu passo para vocês, porque o Flamengo foi malvadão, tá muito interessado no Brasileirão e na Libertadores, tem a vantagem na Liberta e no Brasileirão lidera e ainda tem um jogo a menos contra o Sport, Cicinha. Renata, infelizmente para você não tem como, né, optar pelo Corinthians, então tem que ser o Flamengo, né, até porque o Corinthians está fora disso daí, talvez sua alegria seria outra, mas assim, são jogos difíceis e falando como ex-atleta, você tendo um jogo decisivo de Libertadores
contra essa mesma equipe do Flamengo, é difícil você concentrar. Então, digamos que é até normal esse resultado. Lógico que o Inter não apareceu em campo. Não, 3-1 porque você encontra do outro lado uma equipe com muita qualidade contra o Flamengo. O Flamengo se dá o luxo de tirar o Pedro, colocar o Plata. O Flamengo tem grandes jogadores o Arrascaeta voltou pro time, né? Exatamente. Então, assim, e o Inter, ele tem 11 jogadores extremamente competitivos que pode jogar de igual para igual com o Flamengo e não é passando pano, não. É algo que pode acontecer, porque é difícil você se dedicar num jogo que antecede um jogo decisivo que é a prioridade do Internacional. O Roger tem deixado claro isso. Por que você está o se Internacional enrolando para explicar? Não, eu estou explicando o que é explicável, não inexplicável como aconteceu com o Corinthians. Então o que é do Inter é explicável porque a guerra do Inter é quarta-feira. Então essa é a concentração do Inter. Então é até normal esse resultado pela qualidade do Flamengo. O Inter tem que concentrar realmente no divisor de água que vai ser quarta-feira. Agora, se perder quarta-feira, aí tem maca, aí tem polêmica, aí tem tumulto, tem tudo. Só que tem um detalhe. Você, com 20 minutos de jogo, já ter 2-0 nas costas, 2 gols do Pedro, que não fazia mais gol nenhum desde o jogo do Fluminense. E aí o Pedro foi reabilitado. O Flamengo, que vai levar a sério a Libertadores e já levou a sério, levou o Brasileirão a sério. Ah, mas tem um elenco melhor, eu concordo. Ele pode poupar mais que o Inter, que a qualidade não se perde tanto. Agora, um 3-1 diante do torcedor que foi lá passar frio, se decepcionar e que de repente na quarta-feira pode ficar pior ainda. Que isso? Estão brincando, já foram eliminados na Copa do Brasil, já perderam a vaga pro Fluminense. Aí no Brasileirão, péssima campanha, irregular. Ai, mas é tudo na Libertadores. Beleza, tudo na Libertadores, vamos ver. É isso, se for tudo na Libertadores, eu até proponho. É isso. Rapaz, agora o bicho pegou. Que isso? Eita! Bandeira branca? Uma bandeira branca até quarta-feira, Roger Machado. Até quarta-feira. Se o seu discurso é honesto, verdadeiro e o trabalho é bem feito, a gente vai saber na quarta-feira. Porque aí, gostou? Porque aí é superação, é concentração, é parar de errar, é ter todo mundo na mesma página, jogando no mesmo patamar. Então é isso. Mas também, se quarta-feira acabar o sonho... Taca. Mas aí, Renata, você falou, é verdade, paz até quarta-feira. Até porque são 2 jogos seguidos contra o Flamengo, o Roger tem que fazer alguma coisa diferente. Ele tem que saber fazer, encarou 2 vezes seguidas o mesmo time. Opa, peraí, vamos ter alternativas. Até mesmo jogando em casa, como falou, é guerra quarta-feira, o estádio Beira-Rio vai estar pulsando ali com o torcedor casa cheia. Então o Inter tem que dar uma resposta pro seu torcedor, sim. O torcedor do Inter é bárbaro, é espetacular, é incrível. E é um torcedor sofrido, que não merece isso. Merece mais. E é isso. Hora de falar daquele. Todo mundo grita. Para a alegria de Crepão, de Xande, a Flapres e festa. Melhores momentos na tela. Fernandão, já podemos comemorar a classificação de quarta-feira, Fernandão. GV, não, fica calmo. Tem que segurar a onda, não dá. Foi um jogo muito interessante do Flamengo, principalmente por ter o Pedro novamente marcando, sendo importante, Pedro! sendo decisivo. E é legal a gente ver o Arrascaeta mais próximo do Pedro, ver o Arrascaeta dando assistência. As 2 assistências a pré-assistência do primeiro gol e a assistência do segundo gol do Pedro é piada, Um contra-ataque, o Internacional achou que podia subir as linhas, o Flamengo conseguiu passar essa primeira de marcação, e aí quando contra-ataca pela esquerda com o Samuel Lino, o Arrascaeta fisicamente bem também, acompanhando a jogada de perto, faz um passe de primeiro, só ele viu o Pedro. Só ele viu. Ele quando a bola tá chegando, ele dá uma olhada rápida, sei lá, cara, acho que é o Homem-Aranha, deve estar enxergando. Joga demais. Não, um passe bem interessante, o Arrascaeta fazendo mais um grande jogo pelo Flamengo, e o Flamengo mostra, GV, que o Campeonato Brasileiro tem muita importância para eles nesse momento, porque o Flamengo entra com o time inteiro, o time completo, Saúl jogando. Mas ele vai poupar contra o Inter quarta-feira para me irritar. Olha, GV. Não tem olha. Não sei. Tem olha. Não tem olha. Quarta-feira não tem, não. Completa quarta-feira, poupa para me irritar. Olha, mas uma coisa interessante, o Flamengo não precisa ganhar o jogo na quarta-feira, é só ele não perder. O Flamengo já entra classificado. A obrigação nesse caso pode ser do Internacional.
O cara não fala uma vez. O cara não fala uma vez que os times do Rio têm obrigação, mas agora o Inter Falei que pode ser, não concretizei, pode ser. É pra ele ou é pra mim? É, pra quem? Pra você. Você. Não, o Inter vem com a responsabilidade. E aí não sabemos se o Roger vai jogar em cima do Flamengo, vai marcar o Flamengo lá, ou vai dar o Flamengo o campo para ele jogar em cima dele. Ele vai ter que tomar uma decisão muito difícil com relação a esse jogo da quarta-feira, porém, no jogo de ontem o Flamengo fez um jogo muito consistente e não teve tantos problemas para vencer. O que, Getúlio Vargas? Qual a prioridade do Flamengo na temporada de segunda diretoria? Brasileiro e Libertadores. Até porque a Copa do Brasil já foi de ralo, né? Pra mim foi um vexame. Nem se ele quisesse. Pra mim foi um vexame, mas ok. Mas tem uma prioridade máxima? Deixa eu ver. Eu acho que o desejo da diretoria é o brasileiro. Porque ontem foi completinho. Foi completo. Sem o... Foi com o Ayrton Lucas, mas com o que tinha de melhor, assim, vai. Não. Será que na quinta, na quarta, será a mesma coisa? Com certeza. Com certeza. Eu tenho Você me promete? Eu te prometo. Eu também acho. Se o Felipe fez a vontade do Flavinho no jogo de ontem. Finalmente! Fez o desejo do Flavinho. Saúl jogando por dentro, como meio campista, não aberto pelo lado na posição do Gerson. E o Saúl foi muito bem. E aí, a gente até conversava ontem. Entre um gole e outro? Entre um gole e outro, entre um gelobol e outro. Isso. Inclusive, tô até sentindo ainda resquícios de ontem, né? Muito obrigado aos senhores. Foi pesado, depois a gente fala. Vamos falar. Mas voltando a falar do Saúl, que a gente acabou esses assuntos. Você gostou dele por dentro? Gostei. Encaixou nesse Flamengo? Ficou meio lá ele. O Fera tá querendo me ouvir lá ele. Depois fica ele pra igreja. Não pode falar isso não, hein? Tu não pode. Não falar pro teu pastor lá na célula. Mas eu gostei dele jogando por dentro. Eu acho que o Flamengo sem o Pulgar. O De La Cruz voltou ontem, mas ainda carece de ritmo. A opção tinha que ser o Saúl. E aí eu entendo, o próprio Felipe depois na coletiva ele justificou, porque na coletiva, depois do jogo contra o Inter, foi perguntado sobre o Saúl, não sei se foi contra o Inter ou se foi no Brasileirão, mas foi perguntado aonde o Felipe enxerga o Saúl jogando. E o Felipe Luiz falou que ele enxerga o Saúl jogando pelo lado direito, na vaga que era do Gerson. E aí ontem ele surpreendeu e colocou o Saúl como segundo homem do meio, primeiro junto com o Jorginho, eles dois ali alternando. E deu muito certo. É uma posição que pro Felipe Luiz, ele falou isso depois na coletiva também, que é o pulmão do time, o meio-campo. E o Saúl ontem deu pra mim amostras que ele pode jogar no meio-campo. É porque esse negócio desses jogadores muito versáteis, na minha concepção, às vezes cai num limbo, que assim, o cara joga bem de 3 posições, aí ele é escalado em todas e ele não consegue performar o que ele precisa em nenhuma. Que é o problema que o Corinthians às vezes tem. O Gerson passou por isso em algum momento. Sim. Que ele trocava de posição e deixou ele performar. Não é melhor definir uma posição pro cara? E deixar o cara jogar ali, até porque é um futebol novo pra ele, sul-americano, brasileiro. Não é. Quer ver? Eu acho que o Felipe inicialmente pensava no Saúl jogando pelo lado direito, porque o Saúl ele tem condição física para fazer esse retorno e ajudar, e ele tem uma coisa, eu não tô falando que é melhor nem pior, tá, gente? Ele tem uma coisa que o Gerson não tinha tanto. O Saúl tem gol, ele tem entrada na área, ele é um cara que costumava fazer gols, pelo menos no Atlético de Madrid. E aí, quando você tem um cara desse que divide essa responsabilidade de fazer gols mais próximo do gol, acaba deixando o Flamengo um pouco mais eficiente, ou, entre aspas, poderia estar mais eficiente. Quando ele traz o Saúl mais para trás, tá num lugar mais de construção. Apesar de que, mesmo ele jogando de segundo homem ontem, ele finalizou uma bola no gol, uma bola bem interessante, que podia até ter sido gol, caso tivesse tido um pouco mais de capricho, um pouco mais de sorte. E aí, ele deixa um cara mais centralizado, com mais qualidade técnica para fazer o jogo andar, podendo chegar ao ataque para finalizar, ou tem um cara que joga do lado, que tenha mais responsabilidade de entrar na área, até porque o Saúl é grande, ele tem boa bola aérea, enfim. Mesmo ele não definindo onde o cara vai jogar, ele tem 2 opções de um cara com uma grande capacidade técnica. E aí o Flamengo fica cada vez mais forte. Mas um meio-campo com o Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Foi ontem, foi a formação de ontem. Então, dá pra abrir mão disso? Não, GV, eu não acho que o Saúl tenha que ser titular na quarta-feira. Aí eu acho que, até pelo jogo contra o Inter de novo lá no Beira-Rio. Isso, só que a Libertadores é um outro jogo, é um outro contexto, vai ser uma outra atmosfera, outro ambiente. A gente viu ontem o estádio praticamente vazio. Mas quarta-feira vai ser tudo diferente. Eu acho que, até pelo Flamengo já ter a vantagem, eu acho que é interessante o Felipe usar o Alan. Eu acho que vai ser a escolha dele. Eu acho que vai ser Alan e Jorginho e o Arrascaeta um pouco mais à frente. Mas o Felipe ganha uma ótima possibilidade com essa partida que fez o Saúl. Então, o Arrascaeta ali é sacanagem. Ele olha antes. Outra coisa, o Arrascaeta fantástico, gênio.
Mas o Pedro bateu de canhota essa bola. E parece que ele sabia que só tinha ali pra passar. Não vou botar tanta força. Deu só um... Foi tipo de sinuca. Esse menino é titular absoluto, né? O Samuelino? Esquece. Ele mais 10. A partir de agora, Ele mais 10. Grande jogo do Varela também. Pra mim, tem que ser titular na quarta-feira. Mais um grande jogo do Varela. O Bigode tá falando aqui. Contra o Inter lá, jogo de volta, bote o Varela. Mas um pouco mais consistente. O Royal ainda não tá 100% segundo o próprio. Já pediu desculpa pro Varela? Eu já, não. Eu sou o primeiro da fila do perdão. Pro Varela e pro Wesley. Esses dois aí... Futebol é uma coisa de doido. Mas fez um grande jogo ontem. E uma coisa que eu tenho visto no Varela que eu não via anteriormente, acho que até pela confiança que ele tem hoje, é que ele tem pisado na área. Ele tem sido mais ofensivo do que ele era anteriormente. Filipinho. E eu acho que isso também influencia muito. Ó, ele que dá essa assistência. Não, e o passo do Arrascaeta é sacanagem. Brincadeira. É com a esquerda, não é? Com a esquerda. Legal a gente falar também, já vê, Danilo retornou, entrou no jogo, mais uma opção pro Felipe Luiz até pra descansar. Um dos Léos que vem jogando pode com muita contar, frequência. Flamengo classificado quarta-feira, não tem outro caminho. Eu achei que ele fosse poupar ontem ou o Ortiz ou o Pereira. Eu também achei. Eu me surpreendi. Mas acho que não fez isso porque tinha muito tempo sem O jogar o América Danilo. ontem, mais uma vez, deu Flamengo com 2 gols do Pedro. Pois é, tô aqui no Beira-Rio, que é o palco, né, dessa semana, jogo no Campeonato Brasileiro, jogo pela Libertadores da América, entre esses dois times que vêm se enfrentando já desde a semana passada e até agora só deu o Flamengo, né? Vamos ver se no último jogo, vai ser a primeira vez, talvez, Abel, que se vencer um jogo, o torcedor esqueça outros dois. Tô falando do torcedor do Internacional, que até agora perdeu os 2 jogos, mas se vencer o jogo da quarta-feira e classificar, obviamente, aí vai esquecer tudo, esquece que perdeu semana passada, esquece o que fez ontem no Campeonato Brasileiro, né, que não deixou de ser algo que o torcedor não gostou, mas para isso vai ter que passar de fase. O Inter arrumou essa bronca para ele mesmo, né, principalmente depois do jogo de ontem, onde o técnico Roger Machado colocou um time completamente reserva, somente o Aguirre de titular, ainda assim deslocado pela esquerda, e a verdade é que o Flamengo passeou no estádio Beira-Rio, né? Foi praticamente um treino de luxo, um coletivo do Flamengo, com 11 minutos estava 2-0, 2 gols do Pedro, o Plata fez um gol também de coletivo de treino na segunda etapa, e o Inter só conseguiu reagir um pouco no final quando o Roger colocou alguns titulares. Bom, vai ser bem diferente na quarta-feira, né? O Felipe Luiz falou sobre isso na coletiva. O Felipe Luiz chegou a dizer assim, ó, até a bola da Libertadores ela é diferente, e realmente ela é completamente diferente, o ambiente vai estar diferente, o estádio vai estar diferente, o time do Internacional vai ser completamente outro, né? Não sei se a forma como aconteceu a derrota, se ela não deixa um anticlímax pro torcedor do Internacional. Inclusive foi a minha pergunta pro Roger, depois a gente até vai ouvir os personagens dessa partida, né? Tanto o Roger quanto o Felipe Luiz, que falaram depois do jogo, enfim, mas o Roger acredita que não. O fato é que a gente vai ter um jogo completamente diferente, com o Flamengo com uma moral muito elevada, o Felipe Luiz falou sobre isso, e o Inter tentando se remobilizar, trazendo de volta os seus 2 jogadores. O que foi importante pro Flamengo, né? O Pedro fez 2 gols, obviamente, jogadores como De La Cruz, Danilo, Arrascaeta voltaram a jogar no time do Flamengo. O Carrascal teve uma minutagem um pouco também maior nesse jogo, quer dizer, o Felipe Luiz pôde testar alguns jogadores que vinham se recuperando de lesão, algumas novidades como o Carrascal, que fez poucos jogos com a camisa do Flamengo. Enfim, o Flamengo resgata também ainda mais a sua autoestima para o jogo de quarta-feira. Enfim, mas pelo menos do meio para frente, aí o Roger com mais alternativas para tentar reverter esse resultado de 1-0 que o Flamengo construiu lá no Maracanã, Abel. Então trouxe esse panorama completo, por exemplo, o Internacional tentando se recuperar depois de 2 derrotas, o Roger poupando os jogadores, Pedro fazendo gol ao lado do Arrascaeta, e a gente tem uma tela agora. Podem jogar na Libertadores os 2 juntos, Pedro e Arrascaeta, na vitória contra o Internacional de ontem. 2 gols do Pedro, 2 assistências do Arrascaeta, 2 finalizações do Pedro e 3 do Arrasca. 2 finalizações do Pedro, chances criadas, 6 do Arrascaeta, é um monstro, e 2 do Pedro. A nota do Bola de Prata, só 7,94 para o Pedro, 7,34 para o Arrascaeta. Líderes no jogo, em vários quesitos desses que estão com destaque amarelo. A seleção da rodada do Bola de Prata era só jogador do Vasco. Esses caras não entram não, Abel? Jogam vôlei? Tinha gente falando que o Pedro está atrapalhando o Arrascaeta ou algo parecido. Quero ouvir essas pessoas falando agora. A vovó falou isso, a vovó do nosso. Eu queria ouvir essa vovó. Fala aí, Eugênio.
Olha, ontem o Inter entrou em campo com um time que deu muita liberdade ao Flamengo. O Flamengo teve muita liberdade, algo raríssimo no nível que você tem hoje de disputa, de intensidade, de competitividade do futebol brasileiro. O tempo que o Samuel Lino tem para esperar, olhar, trazer os companheiros ali para o passe é impressionante. Então, o próprio Pedro, os 2 gols que ele faz com tranquilidade dentro da área, sabe? E aí, cai no pé dele, tem muita qualidade. Tem um amigo meu que falou assim, uma tacada de sinuca. É mesmo. Conhece? Sim. E não foi? Foi. De canhota? O Flamengo controlou o jogo como quis. No final, naturalmente, ganhando de 3-0 e tal, pisa um pouco no freio e tal. O Inter tentou ali, fez um gol, mas nada que pudesse botar em risco a vitória do Flamengo. Mais pontos na conta. O Campeonato Brasileiro segue firme na liderança. Então, é isso. Dá para jogar junto? O Arrascaeta, óbvio que dá, com o Pedro. Mas o Pedro jogou ontem para descansar o Bruno Henrique, que vai jogar na quarta-feira. O próprio Felipe Luiz falou... Será que o Felipe Luiz muda de ideia depois que o Pedro fez 2 gols? Não vai mudar de ideia. Não? Vai jogar o Bruno Henrique na quarta-feira. Informação? Opinião? É só observar, Bel. É só observar as opções que ele tem feito. Mas ele ganha uma possibilidade, né? Aliás, uma porta... Ele deixou uma pulguinha atrás da orelha, não, professor? É uma porta que ele nunca fechou. O Felipe Luiz nunca fechou essa porta. Nenhuma, né? Ele não fecha. Ele sempre falou que dependia do Pedro. O Pedro voltou a entregar. Esse lance do contra-ataque, o Pedro vai de área a área, né? Por quê? Porque não era o Inter, gente. Não era o Inter. A aposta do Roger foi essa. Uma aposta até justificável. Eu não sei se vai ser entendida em caso de derrota. Porque aí volta... vai ser entendida. Se for eliminado... Então, é isso. Por que poupou? Ele foi pro tudo ou nada. Ele foi pro tudo ou nada. Ele tem que ganhar esse jogo. Aliás, tem que ganhar bem, né? Tem que ganhar por 2 gols para evitar pênalti. Não é uma tarefa fácil. Esse time do Flamengo toma meio gol por jogo no Campeonato Brasileiro, em média. É muito complicado fazer gol no Flamengo. A gente fala muito do poderio ofensivo do Flamengo, mas no atual momento é tão difícil não tomar gols do Flamengo quanto fazer gols no Flamengo. Mesmo com os titulares, enfim, poderia perder. O Flamengo é sempre um adversário muito difícil, independentemente contra quem ele joga, do que a gente pôde acompanhar mais ou menos na temporada. Na verdade, no trabalho do Felipe Luiz, principalmente essa temporada, dos adversários que conseguiram incomodar o Flamengo. A gente volta naquele jogo do Santos, como o Santos tirou o jogo por dentro do Flamengo, como a Arrascaeta ali não conseguiu participar. O Flamengo com o Lino, ele ganha uma alternativa muito forte. Muito forte. Então, é mais um ponto para o adversário se preocupar. Você tem que tomar cuidado de não focar só ali no... Claro. É muita bola que vai para ele. Exatamente. Ele se tornou esse desafogo, porque o impacto foi imediato, né? Foi um jogador que entrou e já conseguiu ali dar uma alternativa muito legal por esse lado esquerdo que o Flamengo estava buscando. Estava, inclusive, comprometendo o time, né? No momento que o Flamengo perde o lado direito, né? Exato. Que saem o Gerson e o Wesley. Exatamente. Aí ele estava deslocando até o Luiz Araújo para tentar fazer aquele lado, não estava funcionando. Então acho que o Inter pega o Flamengo nesse momento que tem uma peça a mais para se preocupar, não é só fechar o jogo por dentro do Flamengo. O que você pensa, Mari, que o Internacional tem que mudar ou melhorar para conseguir essa classificação? Agora tem que contar com um bom momento do Borré. Ontem o Borré estava em campo, então acho que o Inter tem que ter muita consciência ali da responsabilidade do jogo diante dos seus torcedores, ser um Internacional forte na marcação e aí sim aproveitar as oportunidades lá na frente, e aí pode ser com o Borré de saída. O Inter entra em inferioridade técnica. É um fato. O Flamengo, tecnicamente, é melhor que o Inter. Isso determina o resultado de eliminação do Inter? Não. Ele vai precisar jogar com um espírito de entrega máxima, 200%, aquele tal jogo sem erros, sem desatenções, para tentar buscar pelo menos um golzinho que leve adiante para uma disputa de pênaltis, que seja, se conseguir mais para o Inter, melhor ainda. Mas é um jogo, sabe, o jogo do ano. Pelo lado do Felipe, né, ele tinha falado sobre isso, vai ser um jogo totalmente diferente, muito diferente do que foi no Maracanã, do que foi ontem.
pela questão técnica do Inter, mais fortalecido, ambiente de estádio, competição, mobilização. Acho que a estratégia vai ser diferente. Ontem, aliás, o início do jogo já mostrava isso. O Inter já tentava marcar a saída de bola do Flamengo, óbvio, com um time que não tinha coordenação para fazer isso. Então foi superado com uma certa facilidade. Mas eu, sinceramente, eu não caio nessa de afetou para quarta-feira, ou então deu mais moral para o Flamengo. Também acho que não. A gente está falando de 2 elencos com jogadores muito experientes, treinadores que vivenciaram muita coisa como jogador e até o Roger mais como treinador, né? Então, sinceramente, eu acho que o efeito do jogo de ontem, ele, a não ser que acontecesse uma goleada histórica com os titulares do Inter em campo, seja de um lado para o outro, né? O Inter goleando o Flamengo, o Flamengo goleando o Inter. Mas eu acho que não tem efeito nenhum para o jogo de quarta-feira, não. O Pedro atingiu uma marca importante ontem, né? Hoje ele é um dos 10 maiores artilheiros da história do Flamengo. 10º lugar. Não é pouco, não. E até se você olha para quem está na frente dele, ó, Leônidas da Silva, Bebeto, Jarbas, Gabigol, Romário, Pirilo, Henrique, Frade, Dida e Zico. Vai ser muito simbólico do 10º pro primeiro, né? Ele superar o Gabigol, né? Contemporâneos em boa parte desse período ali, 12 gols. 12 bem gols, acessível, tá? né? Geralmente o Pedro precisa de menos de um ano para conseguir esse gol. Tá bem no radar dele o Gabigol. Depois o salto até o Romário é mais. E como as épocas elas ficam muito marcantes, né? A gente olha ali esses 10 nomes que estavam ali na arte, o quanto esse período histórico do Flamengo ele é uma coisa assim muito marcante para a trajetória do clube. Você coloca 2 jogadores ali que, sei lá, se você falasse com qualquer rubro-negro ali em 2015, olha, daqui a 10 anos o Flamengo vai ter 2 jogadores entre os 10 maiores artilheiros do clube. E esses caras não chegaram no Flamengo ainda. Olha o que aconteceu de 19 pra cá. Vou mostrar a nota aí e você comenta, Luciano. É o maior patrocínio, né, do futebol brasileiro. E assim, é disparado o maior patrocínio do futebol brasileiro. O Flamengo contou com o atraso da patrocinadora anterior, que era outra casa de apostas, rescindiu e abriu uma disputa no mercado. E aí, várias empresas, o Flamengo, se eu não me engano, citou 6 empresas na nota de sexta-feira, que na sexta-feira o Flamengo anunciou, acertamos, mas não, só vamos dizer quem é na segunda. Ficou com cara de licitação, né? Foi, o Flamengo deu o nome de todas as empresas, anunciou. Na sexta falou, já aprovamos, na de segunda anunciamos, teve suspense. Divulgaram aqui um pouquinho antes da gente começar o programa, é disparadamente o maior patrocínio do futebol brasileiro, e aí eu entendo que outros clubes vão começar, eu acho que eles não vão chegar ao valor do Flamengo, mas eu preciso de metade do Flamengo, eu preciso de 70% do Flamengo, vai começar uma corrida agora com esse patamar que o Flamengo atingiu, que nunca foi alcançado no futebol brasileiro. Estaria entre os 10 maiores patrocínios do futebol europeu também, né? É realmente um nível de patrocínio diferente. Tá feliz, Benê? Destaques? Acho que não dá pra contar nas 2. Ih, Pedrosa, rodou o tenho usado bastante. Olha, vocês são insuportáveis os 2 hoje. Eu quase meti um atestado hoje, tá? Eu tenho um problema aqui, Benê. Qual é o problema? Me mandaram uma mensagem assim, Pedro e Arrascaeta não podem jogar juntos. Assim, tá maluco? Tá maluco? Não pode, Benê. Jogando junto ou não, quem vai ficar com dor de cabeça é o adversário. Quando um joga, o adversário sofre. Lá no Beira-Rio. Quando o outro joga, o adversário sofre. Quando os 2 jogam, o adversário sofre. Gostou do seu Mengão, Benê Casagrande? Olha, não sei como não gostar, né, Fernando Diamante? De verdade, foi uma grande partida e eu vejo muita gente, entre aspas, diminuindo a atuação do Flamengo, dizendo que o Inter era uma equipe praticamente reserva. Tem gente fazendo isso? Tem muita gente fazendo isso, infelizmente, só que eu não vou entrar nessa onda, porque eu acho que a partida que o Flamengo fez, independentemente de como o adversário entrou em campo, foi uma partida praticamente perfeita, com todos os jogadores atuando muito bem. Eu brinquei aqui antes, falando assim, destaques são vários, porque de fato, todo mundo jogou bem com a camisa do Flamengo. E para mim, a grande notícia para o técnico Felipe Luiz é algo que a gente veio pedindo aqui a semana inteira. O Saul como volante ao lado do Jorginho.
Que partida esses dois jogadores fizeram? Tudo bem, fica muito fácil você jogar ao lado do Jorginho, mas o Saul, a gente pôde ver que ele melhorou a parte física dele e automaticamente ele evoluiu também a parte técnica. E ele, ao lado do Jorginho, ali fez uma partida absurda, junto com a Arrascaeta, um meio de campo de seleção. A grande verdade é essa, porque os três jogaram muita bola ontem. E na lateral direita, o Varela novamente fazendo uma grande partida. Na lateral esquerda, gostei da partida do Ayrton Lucas de maneira individual, mas eu acho que do lado esquerdo, o Alexandre se encaixa muito mais com o Samuel Lino ou até mesmo o Vinha, por conta de características, isso não é nenhum demérito ao Ayrton Lucas. Gostei da dupla de zaga, gostei até mesmo do Felipe Luiz, porque ele fez algo que muita gente pede há muito tempo, fazer substituições mais rápido. E ele fez ontem. E a substituição surtiu efeito, porque ele acabou botando o Gonzalo Plata no lugar do Pedro. O Pedro, que já havia feito 2 gols, voltando a ser destaque novamente, o Plata vai lá e faz o terceiro gol do Flamengo e encaminha a vitória rubro-negra ali antes da metade do segundo tempo. Então foi uma partida perfeita do Flamengo, inclusive o Rossi, quando precisou, ele também mostrou serviço, fez grandes defesas, uma partida perfeita do Flamengo. Eu acho que o resultado de ontem, domingo, não vai interferir dentro de campo no resultado do jogo de quarta-feira entre as duas equipes, mas no aspecto moral, anímico, é óbvio que influencia. É muito mais fácil você trabalhar preparando um time para o próximo jogo com uma vitória a preparar com uma derrota, que é o caso do Internacional, e a torcida já está fazendo cobrança lá, dizendo que quarta-feira é decisão e tal, é obrigação ganhar, e não é obrigação ganhar, ainda mais quando a gente está falando de um adversário que é o Flamengo, que é um time muito difícil de ser vazado. Por exemplo, em 19 jogos no Campeonato Brasileiro, apenas 9 gols sofridos. A campanha que o Flamengo faz, eu brinco aqui, mas é uma campanha de fato de um time que vai brigar até o fim na liderança do Campeonato Brasileiro. É muito difícil a gente não ver o Flamengo não brigando pelo título do Campeonato Brasileiro essa temporada. Então, é uma temporada muito boa no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A tendência é que o Flamengo mantenha isso. Mas agora vira a chave e pensa na quarta-feira na Libertadores. Ainda mais quando a gente já reparou, Lucas Pedrosa, que a grande prioridade, e o Vene já trouxe essa informação aqui algumas vezes, a grande prioridade do Flamengo na temporada é o Campeonato Brasileiro. E além disso, a gente entende que o Flamengo é um time muito bem treinado, o Felipe Luiz é um estudioso muito grande, um cara que conhece muito de Flamengo, que tenta entregar um tipo de jogo muito intenso, mas você ter um fazedor de gol hoje no futebol faz toda a diferença. Eu tenho falado quantas vezes aqui da questão dos times do Brasil, tirando Cruzeiro e Palmeiras, que são muito letais, que fazem, que tem volume e tentam, mas parece que tá um probleminha fazer gol. E você ter um fazedor de gols como o Pedro, um cara nato que sabe balançar a rede, faz toda a diferença, Pedrosa. Pra mim foi a melhor notícia pra torcida do Flamengo, um jogador que estava devendo, principalmente quando ele estava entrando nas partidas, ele não estava conseguindo ser letal, e o Flamengo conseguiu meter 2 gols ali da forma que o artilheiro precisa fazer. Primeiro ali ele pegando cruzado, um chute que o Pedro é até especialista nessa, e depois com a perna esquerda, só empurrando para dentro da rede. Então, obviamente, para mim, eu acho que é um Flamengo que sempre criou muito, que sempre produziu muito, mas precisava desse cara para ser letal, precisava desse cara para girar a faca. Todo mundo jogou muito bem ontem, eu concordo plenamente com o Vene. E tá muito claro que a prioridade do Flamengo é o Campeonato Brasileiro. Eu não sei se é a percepção de todos isso, mas se a gente for pegar a primeira fase da Libertadores do Flamengo, o jogo do Flamengo contra o Internacional e o jogo do Flamengo também, o primeiro jogo da Copa do Brasil, e olhar para o que o Flamengo faz no Campeonato Brasileiro, para mim são 2 equipes distintas. A forma como o Flamengo entra em campo é distinta. O Flamengo joga muito mais futebol dentro do Campeonato Brasileiro. Claro que para o meio de semana, na Libertadores, o Flamengo vai ter que repetir as atuações que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, inclusive no próprio Beira-Rio. Mas dentro desse campeonato, sem dúvida alguma, defensivamente e ofensivamente, o Flamengo é líder com razão, porque é o melhor time. Eu não posso deixar de mencionar a partida da Arrascaeta, que eu acabei esquecendo de mencionar. Ele chegou a 100 assistências com a camisa do Flamengo desde 2019. É um número assustador. E ele participou ontem dos 3 gols do Flamengo. Nos 3 gols ele está lá participando. Inclusive, num dos gols do Pedro, a achada que ele dá no Pedro é algo assim, magnífico. Foi o que a gente falou do Coutinho. Quando o Coutinho vai bem, o Vasco vai bem. Quando a Arrascaeta vai bem, dificilmente o Flamengo não ganha o jogo, porque se ele tiver inspirado, ele faz o que ele fez ontem. Porque é assustadora a partida dele. E olha, nem estamos falando de um Arrascaeta que está no auge
auge fisicamente. Porque eu acho que o auge fisicamente dele foi em 2019. Que a gente pôde ver aquele Arrascaeta no modo Prime. Mas o que ele tá fazendo esse ano é digno de bater palma. A melhor temporada dele nos últimos 3 anos. E mesmo assim, mesmo sendo um cara em 2 temporadas fisicamente irregular, ele sempre, há 6 anos, ele é o ponto de luz. Isso é... Aí o vídeo, vocês viram? São alguns cortes e todos são unânimes, né? Flamengo dominou, jogou, deu aula e mantém a liderança, se isola porque a gente abre 3 e 4 do Palmeiras. 3 do Cruzeiro e 4 do Palmeiras. Com jogos a menos, tudo isso ainda falta por em dia, mas o que interessa é quarta-feira agora. Virou a chave, vamos focar agora lá, porque lá vai ser mais duro. Então você viu aí que os caras descansaram os 11. Não, entrou um só. O lateral lá, esquerdo, a direito, que entrou, que é o titular. O resto tudo era reserva. O Inter, ele tá pensando em ganhar mesmo, mas só, como o Vender falou, são só 9 gols que o Flamengo levou no Brasileirão. Com 18, 19 rodadas. E aí? Precisa fazer um. O Flamengo já entra classificado. 2 resultados é possível. Vitória e empate. O Inter ele tem que vir pra cima. Se ele vir, aí a gente faz aquele jogo de contra-ataque. Colocar o time veloz ali, Plata na direita. Samuel Lino na esquerda. BH na frente. E velocidade, mano. É contra-ataque. Ou então vai ser aquele jogo de disputa da bola. Porque o Inter vai querer dominar, querer a bola pra jogar. E a gente também só joga com a bola. Entendeu? Flamengo é grande, novo patrocínio, mais de 250 mil, vão pirar os antes vão ficar loucos, já estão loucos já com esse novo patrocinador master que foi anunciado agora pela manhã. Cara, vai quebrar a banca. Beleza? O vídeo é isso aí, se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, chega dando aquele like, compartilha, comenta, tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra!